Olá, bom dia, querida fraternidade de luz, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão chegar nesse vídeo. Bom, hoje é dia 26 de dezembro de 2023, um dia após o Natal, se eu não me engano, hoje é lua cheia em Câncer, não tenho certeza. Eu acordei com uma sensação bastante diferente. Esse Natal eu passei, meu trabalho, né, os meus estudos. Não foi a primeira vez que eu passo sozinha, né? Já tive outros anos que eu passei e eu era bem mais nova. Então não é algo que seja novo, né? Então não tem nenhum tipo de impacto. Porém, eu não sei, eu acordei um pouco angustiada com algumas questões assim que vem me atormentando um pouco, alguns meses, talvez alguns anos, desse sofrimento que eu vejo no meu trabalho, essa busca que eu tenho de tentar acalentar a dor do outro através de uma palavra ou através até mesmo de um mecanismo. E o nosso grupo aqui, né, que pertence a esse canal, que é do canal Poder do Oculto, é um grupo que eu observo que é um grupo que tem um nível de rejeição muito grande social, né? E eu fico fazendo uma retrospectiva da minha vida, porque eu acredito que está tudo ligado. Todos nós que estamos nesse grupo, nesse canal, no outro, somos ligados, né? As nossas histórias estão ligadas, né? De certa maneira, ou você já passou, ou está passando, ou vai passar. Então eu fico pensando bastante o que leva a tanta dor, né? Ontem eu tava rolando o feed do TikTok e apareceu uma menina falando sobre a Clarice Lispector, sobre o comportamento dela durante a noite de Natal, que ela no dia 24 tomava remédio para dormir no dia 25 inteiro. Eu não sei se é verdade, mas eu peguei a reflexão, né? Peguei aquela situação, aquela ação dela para refletir, né? Como o sistema de crença, ele acaba com a pessoa, né? Ele acaba com a pessoa, né? E isso eu acho que eu vou morrer pregando, porque as crenças são tão injetadas na gente, isso eu não consigo ver de outra maneira, que a gente se martiriza, a gente se pune, a gente se maltrata, porque a gente não consegue seguir um script que socialmente foi implantado, que você tem que passar por aquilo. E se você não passa, você é um ET, você é um rejeitado, né? É muito claro para mim o quanto esse sistema de crença que está há tantos anos nessa sociedade, né, na nossa sociedade no geral, acaba com a gente, né? Leva a gente a ter depressão, leva a gente a não se amar mais, a achar que tudo tem um problema. Então eu fico pensando, tantas pessoas que passaram a noite de Natal se sentindo mal, porque não tinha pai, não tinha mãe, não tem pai, não tem mãe, né? Não tem namorado, não tem filho, não tem não sei o que, não tem não sei o que. E sendo que é uma data comercial, sabe? Que está inserido ali valores que não são reais.
na sociedade, e quando você não está dentro daquilo, você se julga, se condena. Essa necessidade de desconstrução, ela vai ter que acontecer, ela é necessária, né? Eu acho que esse grupo que a gente faz parte é um grupo que precisa urgentemente conhecer mais coisas do mundo, né? É um grupo que tem uma visão muito retrógrada das coisas, arcaicas, e sofre muito, né? Eu ontem estava vendo um pouco de fora as previsões sobre o ano que vem, e teve uma previsão que eu vou assinar embaixo também, que é do Centro Astrológico Aztlán, eu acho que é o nome, eu acho que é argentino, eles, da Argentina, e eles pensam muito parecido assim com as minhas filosofias. Eles têm a mesma linha de filosofia minha. E realmente, pelo que eles estavam falando, eu não estudei ainda, eu tenho que tirar um tempo para isso. O ano que vem, assim que o Sol entrar em Áries, é um ano de revolução mesmo. Porque a gente vai entrar com o número 8 e o número 8. E o número 8 no tarô é a força, em alguns tarô inverte para a justiça. Enfim, a minha visão sobre o símbolo do infinito, todo mundo já sabe que para mim é um ciclo vicioso. Que um dia o meu mentor, o Lúcio, ele fez eu escrever no quadro uma frase que tudo passa, é questão de você firmar a cabeça, ficar quietinha, e ele fez eu fazer o símbolo do infinito e partir no meio, que era como se eu estivesse quebrando um ciclo, né? E hoje eu tenho a consciência de que eu sou uma pessoa que vive um ciclo vicioso, né? Em tudo na minha vida, parece que tudo volta, mas eu acredito que tem uma fenda no universo que a gente consegue em algum momento quebrar esses ciclos. Então o ano que vem é um ano que é um ano vicioso, é um ano de muito empenho, a gente vai ter as ferramentas para conseguir sair fora desse ciclo vicioso, mas vai ter que ter muita ética, né? Muita verdade, né? E eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui, e quem está nesse caminho vai entender o que eu estou falando. O nosso grupo kármico é um grupo que não sabe sobre si. É um grupo que não sabe quem é, sabe? É um grupo que se sujeita a qualquer coisa. É um grupo que sofre demais porque não sabe nem quem, o que sente, o que é. E isso é geral. Porque se a gente soubesse, que a gente nem estaria buscando essas questões espirituais, sinceramente. Quem está muito bem resolvido consigo, com a vida, não está buscando espiritualidade, tá? Não tá. A espiritualidade não é o foco, são outras coisas. Então, só por você ter um nível de rejeição, você já se conhece muito pouco. Por que que eu estou falando isso? Eu lembro que quando eu era mais nova, né, eu tive diversos relacionamentos românticos, tive relacionamentos de coleguismo, amizade, né? Eu viajei bastante lugares, morei em bastante lugares. Mesmo sendo nova, assim, eu tive um fluxo de vida bastante grande, que eu comecei a viajar muito cedo, né? 10 anos eu já estava viajando. Então, meus pais sempre foram muito agitados, fazia várias coisas. Deixa eu pausar aqui. Então, voltando, como meus pais sempre foram agitados, eles são
daquele grupo que são casais que se conheceram na década de 60 e estão casados até hoje, né? Que é o encontro de almas gêmeas que teve em grande escala, né? Que entra até a Rita Lee, o David Bowie, que mais? John Lennon e a mulher dele, tem um monte aí, né? Teve um encontro grande. Então eles sempre foram muito combinavam em tudo, né? Eles faziam viagem, excursão e fazia festa junina com o bairro inteiro, sabe? Aquele casal bem entrosado, os dois lá. E então eu sempre tive um fluxo muito grande na minha infância de primo, toda semana era primo em casa e dorme primo, e final de ano sempre foi muito agitado. Então eu tenho uma vivência assim de experiências de relacionamento. E o que eu via sempre é que eu não entendia muito bem por que as pessoas, elas, mesmo tendo uma conexão muito forte com você, até um laço sanguíneo com você, por que a pessoa, ela te troca? Ela não corresponde com aquilo que você quer, né? E hoje eu estava meditando sobre isso e o espiritual mostrou para mim que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. O nosso grupo é um grupo que não se conhece. Então é um grupo que provavelmente insistiu em situações, em pessoas que não estavam e não estão de acordo com o seu propósito, com a sua verdade, mas pela dificuldade de você se conhecer, né, pela falta de conhecimento, na verdade, de quem você é, das suas características, você fica ali à mercê do que aquela pessoa quer para você, entende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu engravidei, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu tinha 16 anos. O que você espera socialmente de pai e mãe, né? Que eles te acolham, que eles fiquem com você. Mas, quando eu engravidei, não foi isso que aconteceu, né? Minha mãe, como sempre, comandou a energia, geralmente esse grupo que se uniu na década de 60, a mulher comanda o homem dos bastidores, né? Uma energia bem de sacerdotisa. Então ela achou que não estava de acordo com o que o social esperaria dela. Então o que ela fez? Para mostrar para o social, ela pegou e colocou eu para fora, né? E tudo bem, né? Tudo bem na cabeça dela. E por que eu tô falando isso? Porque ali virou uma chave, né? Virou uma chave porque na época, né, eu não entendia, eu não tinha um sistema cognitivo, já tinha experiência de relacionamento, mas você ainda não incorporou, né? Não teve tempo ainda de você maturar todas as experiências que você teve. Então eu não tinha esse raciocínio. A questão é que quando a pessoa ela defende a crença dela, ela não tá nem aí para você, tá? Ela não tá nem aí para você. Aí, qual que é a diferença dessas pessoas para o nosso grupo kármico, que sofre tanto, né? Que sempre está numa posição de rejeição. Nós não sabemos quem somos. Então, quando o outro rejeita aquele outro, eu olhei isso, essa dinâmica, e eu não consegui entender, me expressar como eu estou me expressando hoje. Porque eu olhava e falava, mas o que faz uma pessoa ficar com você, escolher você,
apesar da questão sanguínea, ou até mesmo de ser uma conexão fortíssima, a pessoa olha para você e fala, não é você que eu quero, eu prefiro o outro, eu prefiro fazer isso. Então hoje, no dia de hoje, o espiritual, né, depois de mais de 18 anos, meu filho vai fazer 20 anos esse ano de 2024, eu tenho essa resposta, né, que iniciou com o consanguíneo, meus pais, que o que vale nessa terra é você ter as suas verdades e você lutar por elas. Se caso você é uma pessoa que não sabe quem você é, não tem valores, você vai dançar de acordo com a música, tá? De acordo com a música. E a gente sofre muito. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, o outro vai te mostrar, tá? Ou te excluindo, ou te tirando daqui, colocando ali. E essas pessoas geralmente que rejeitam outras, são pessoas que elas vão seguir o valor delas. Então eu dei o exemplo dos meus pais para vocês verem que a questão do consanguíneo, a pessoa ela não pensa na questão, não, é meu filho, né? É alguém que eu tenho que abarcar, é alguém que eu tenho que amar, que eu tenho que cuidar. Não tem isso. A pessoa, quando ela tem um nível egóico, aí passando para a parte da psicanálise, egóico muito formado, né, aquele superego, ela não vai fazer o que deveria ser feito intuitivamente, porque cria, né, porque tem um laço ali. Ela vai agir de acordo com o ego, certo? Aí vocês podem me falar assim, Natália, mas então quer dizer que a gente está errado e eles estão certos? A questão é que o meu espiritual, meus guias falaram hoje para mim, aonde você está? Você está na matéria ou você está num campo espiritual? Não tem leis, não tem regras aqui? Para você se tornar uma pessoa bem-sucedida aqui, você não tem que seguir regras da parte fora a esse sistema. É claro que vai ter momentos que você vai seguir, mas para você aprender a viver aqui, você vai ter que se conhecer. E o se conhecer é realmente, se você está numa posição, por exemplo, onde tem uma pessoa que já te traiu, que já fez, já aconteceu, e a pessoa continua ali, não te escolhendo, e você está ali parado, olhando, o problema não é da pessoa, o problema é seu que não se conhece. Porque se você se conhecesse, você teria dado um basta. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser trocado. Então, isso daí entra também nessas conexões de almas. O que eu ando observando nessas conexões de alma? O masculino, independente se está certo ou está errado, o que eu quero mostrar é que tem um lado que sempre sofre mais porque é o lado que não se conhece. O lado que se conhece, ele não está nem aí para você. Ele simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. A conexão sendo forte, ela não sendo... mas eles são egóicos. A questão é que a gente precisa viver em paz e bem e ser assertivo. Se a outra pessoa age pelo ego, tudo, o problema é dela. Só que a gente que está desse lado precisa lidar com isso e saber sair fora disso. E se conhecendo. Porque se a pessoa ela não se conhecesse, talvez ela ficaria num relacionamento ou faria algo que ali traria algum tipo de conflito emocional, tá? Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é se conheça. É muito importante se conhecer.
Porque independente da conexão que você tiver com o outro, e isso que eu estou falando são pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem porque não tem família, pessoas que sofrem porque foram abandonadas, pessoas que sofrem com não sei o quê. Ó, conheça-te a ti mesmo, sabe? Faça um mergulho dentro de você. Faça um mergulho, descubra tudo sobre você. Sobre você. Não é sobre a sua família, é sobre você. Quem é você? É claro que vai ter ramificação, vai ter momentos que você vai chegar nos seus pais, na sua mãe, nos seus pais, nos seus irmãos, parentes, né? Um a um você vai chegando, né? Vai chegando, colega de trabalho, enfim, em todo mundo. Mas é muito importante vocês entenderem, o outro não te escolheu, o outro não está com você simplesmente porque o outro não quer. O outro quer cumprir o que acha que é a verdade dele. E muitas vezes a gente que não se conhece fica numa situação de espera, de clamor ali para o outro em algum momento falar, valoriza o que a gente tem, certo? Então entra nessas conexões que são fortíssimas e que o outro vira as costas como se nada tivesse acontecendo. Agora, é você que vai ensinar o outro a valorizar essa conexão? Não. Você entende que teve algo forte com aquela pessoa, mas a pessoa escolheu outra, né? Que nem voltando no meu caso. Beleza, eles escolheram o social, entende? E escolheram rejeitar um filho. E tá tudo certo, né? Tudo tem um retorno. Tudo tem um retorno. Ok? Tudo tem um retorno. Então, mais para frente, ou até nesse momento, talvez eles sintam a falta de uma aproximação, porque já está justificado. Porque no momento que mais precisou, não teve o apoio, não teve o amor incondicional. Então, como que você vai receber flores da onde você apanhou, né? Bateu. Então, é uma conta que não fecha. Então, o que eu quero que vocês entendam? Tem pessoas que ficam ali insistindo e se degradando, se martirizando, apanha uma vez, dá flor, apanha 2 vezes, dá flor, até você chegar num estado deplorável de autoestima de quem você é, porque você está numa posição querendo forçar um respeito e um amor que não existe. Aí vocês podem falar, mas a pessoa não sabe. Não, a pessoa escolheu outra coisa. Entende? A pessoa escolheu a verdade dela. E ponto. E você precisa seguir. Você precisa seguir. Então, o que eu vejo assim, esses encontros de almas, eles vêm principalmente para você entender que há um limite. Há um limite que você tem que pôr, mas por amor a você. Até esse ponto, eu tento mostrar para aquela pessoa que isso aqui que a gente tem é especial, que é um caso de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos. Mas se a pessoa ela tem uma verdade e ela não quer compartilhar disso, deixa aí. Deixa a pessoa fazer as escolhas que ela acha pertinente para ela. Tá? E você, qual que é o seu trabalho? Se amar e se conhecer, certo? Precisa se conhecer.
para que você também não se coloque numa situação que você vai ficar se humilhando. Essas pessoas, como eu volto a falar, são pessoas que sabem muito bem o que querem. Muito bem. Mas muito bem mesmo. Se é egóico ou não, a questão é que elas sabem o que ela quer. E a gente que está desse lado, que sofre muito, não sabemos o que queremos. Na verdade, a gente quer uma coisa, ser aceito. E esse ser aceito é muito perigoso. Porque você deixa muito aberto o limite de... um limite de desrespeito por você. Tá? Então você perdoa uma vez, você perdoa duas, porque é a nossa conexão, porque é minha mãe, é porque é meu pai, é porque é meu tio, é porque minha irmã. Entende? Então, assim, o perdão, ele tem que acontecer. É claro que ele tem que acontecer, mas o perdão, ele precisa ser algo genuíno, que você solta, e você vai viver a sua vida. Porque aquela pessoa ali, ela te rejeitou. Ela te rejeitou. E ela escolheu a verdade dela. Se um dia ela voltar e falar, olha, eu escolho você, você tem que estar no nível de amor próprio e conhecimento para olhar para aquela pessoa até você dar uma oportunidade. Mas na grande maioria dos casos, quando você já está no nível de evolução, você perdoa aquela pessoa, mas ela não faz mais parte daquela vibração que você está. Entende? É isso que eu estou falando aqui, eu vi no signo de Gêmeos. Eu acho que foi desse mês. Eu vi uma situação muito parecida, assim. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui nos cards a leitura do signo de Gêmeos, do poder do oculto. Então, são coisas que a gente precisa observar. E vocês veem, eu tive que dar todo um rolê mental para entender isso, né? Entender algo que me angustia muito grande e tem a ver com esse sistema de crença no fundo. Como a gente deve se portar no dia de Natal? Como que a gente deve se portar no dia do meu aniversário? Como que minha mamãe e meu papai têm que se portar comigo? Como que o meu namorado, que eu tenho uma conexão fortíssima, tem que estar comigo? Então, todas essas atribuições trazem dor. Porque imagina se eu não esperasse nada de ninguém. Olha como seria libertador. Se a pessoa ela me tira ou me põe da vida dela, tanto faz. Eu vi uma cantora, ela falando assim: gente, se eu fizer uma música e as pessoas gostar, e se as pessoas não gostar, e também. E é bem assim. Você chega num ponto, o que eu vejo que está muito forte nessa nova era, o ano que vem vai ser um ano assim que a gente vai ter uma expansão mental muito grande, né? O que vem nessa nova era é essa questão da frieza mental, do racional, que essas pessoas já tinham, a gente precisa desenvolver. Porque, querendo ou não, os nossos espíritos têm essa era de peixes muito encrostada nos ossos, tá? E agora tem que passar a ser mais racional, né? Olhar a situação, é isso? Então toma. É isso? E vai delegando as coisas. Mas tudo com muita racionalidade, né? Muito cuidado com você mesmo, tá? Como eu disse, o ano que vem é o ano 8, é o ano da força e da justiça. É um ano que vai exigir muito equilíbrio do yin e yang, né? E verdade. Porque a justiça é ar cardinal.
né? Então é a virtude, é a verdade, é a forma, vai mexer muito com o físico. A maioria das pessoas vão ter alteração física, terão alteração física, a maioria das pessoas, tá? Porque a gente tem força, a força que é Leão e a Vênus de Libra, tá? Então vai ter alteração no físico, a estética vai estar muito presente, relacionamentos de muito tempo passando por uma reformulação, vai ter muita mudança, né? Tem uma nova maneira de se relacionar com mais liberdade, outros formatos de casamento aparecendo. Então tem muita coisa que vai alterar. Depois eu vou fazer um vídeo específico, pontuar, para ficar tudo certinho, né? Hoje eu vim só bater um papo como eu sempre bato, eu jogo a ideia, às vezes nem termino, e é o intuito aqui. Não é fazer uma dali e eu ficar falando. Mas do ano de 2024 eu vou fazer, porque tem que ter uma linha de raciocínio, tá? Bom, mas tudo tem que ter uma linha de raciocínio, né? Mas tem que estar mais pontuado para que vocês entendam. Então, essa reflexão é para você que está aí se martirizando, porque não passou o final de ano com fulano, com ciclano. Ai, que minha vida é isso, a vida do outro é aquilo. Gente, cai fora disso, tira essas crenças, porque é isso que está matando vocês. Ah, porque ele é meu encontro de alma. Ah, porque ela é meu encontro. Gente, cai fora disso. Ah, porque minha mãe não deveria fazer isso. Ah, sai fora disso, porque é um sofrimento que você não vai mudar. Você não muda a realidade do outro. Deixa o outro com as escolhas deles. Escolha você, cuide de você, respeite-se, diminua esse limite de quantidade de eventos de rejeição. Tá, você escolheu isso, beleza. Tudo tem um retorno. Se eu tenho essa planta e eu ago ela todo dia, né, se for a necessidade dela, ela vai estar bonita. Agora, se eu tenho essa planta e eu não tô nem aí para ela, o que ela vai me dar? Vai morrer. Então, a conta é essa, gente, que vocês têm que entender. Geralmente, a gente que tá nesse grupo fica dando. O outro se acostuma a não dar nada. E quando você tira, ainda joga a culpa em você. Mas por quê? É um narcisista? Não, você condicionou a pessoa assim. Se você limitar a quantidade ali, as vezes que essa pessoa ela pode passar do limite, você estabelecer um limite seguro para você. A pessoa falou uma vez algo, tudo bem, legal, gosto de você, mas eu vou seguir a minha vida. A pessoa vai mudar. Não vai, porque ela já escolheu. O momento que ela escolheu ir com outra pessoa, ela já escolheu. Vocês entendem? Ah, mas ela é imatura. O problema é dela. Ela não viu a força da conexão com vocês. Ela quis outra coisa. E isso acontece com o consanguíneo também. Não colocou como prioridade o elo de vocês. Colocou como prioridade o social, o que os outros iam achar. Tá? E tudo bem. Agora você tem que se respeitar e falar, não, eu tenho que cuidar de mim. Porque se aquela pessoa ela não te escolheu uma vez, provavelmente ela pode até voltar. Só que no fundo você não é a prioridade dela e nunca foi. Nunca foi. Então observem, gente, observem, porque metade do nosso sofrimento
tem a ver com essas questões de crenças. Ninguém deveria... Ontem eu vi um vídeo de uma mulher, ela tá no México, né? Vocês sabem que eu ouço muito Espanha, povo aqui da América do Sul também, Colômbia, eu ouço tudo o povo aí. México, eu gosto do povo de lá, né? Ela tava falando, nossa, que o ano passado eu passei sem a minha chama, que não sei o que, chama gêmea, né? E esse ano eu tô melhor, né? Você tem que estar melhor mesmo, porque é uma data comemorativa. Ai, o meu aniversário eu tô sozinha. Tira isso de você. Vocês estão vendo que é tudo sofrimento que a gente tá injetado ali, né? E eu caminho em mundos que eu vejo o quanto o sistema de crença correnta as pessoas. Olha, eu vejo as mulheres, como que a expectativa de vida das mulheres de uma determinada classe é tão limitada, sabe? Elas entram de um relacionamento, sai de um relacionamento entre outro e vai. Parece que o mundo, a vida só está dentro de um relacionamento. Mas isso não quer dizer que o mapa da pessoa é ruim, não. A domesticação da pessoa é tão enraizada que a pessoa ela não vê nada além daquilo. Isso é karma. Isso é karma. Então eu vejo o sofrimento maior desse mundo tem a ver com as crenças. Se você hoje for no Oriente Médio lá, por que aquele povo está brigando? Porque a minha crença é assim e a sua é assim. Então são coisas que a gente que está nesse grupo, está podendo ter essa troca, vamos rever essas crenças. Antigamente eu falava isso e eu vou voltar a falar e me justificar, porque as pessoas levam muito ao pé da letra. Mata o que te mata. Quando eu falo isso, é das crenças. Então, se tem alguma coisa doendo em você, você vê a causa raiz daquilo. Ah, meu filho, eu sofro muito porque meu filho não tem filho. Porque tem umas assim, que não tem nem vida, fica pensando na vida do filho. Tira essa crença. Da onde que ela veio essa crença? Da igreja? Da onde que ela veio? Que o seu filho, ele tem que dar um neto para você. Tira isso da sua cabeça. Ah, meu filho, ele tem que vir embora cuidar da mãe dele. Tira isso da sua vida. Qual a idade você tá? 45? Vai trabalhar, fazer guardar um dinheiro para pagar alguém para te olhar. É assim que a gente faz. Então são coisas que eu vejo que são sofrimentos que tem que ter um pouquinho de reflexão, porque senão você fica sofrendo. Pessoas que estão em conexão e que o outro já machucou muito. Vira as costas, segue sua vida. Segue a sua vida, tá? Segue a sua vida. O que você precisa, tudo o que você precisa está na sua vida. Está na sua vida. Então, se essa pessoa ela não está na sua vida, é porque não era necessário. Tá? Então, são coisas que vocês precisam pensar e avaliar. Bom, vamos lá. Faz tempo que eu não faço, né? Vamos ver como que tá a energia do divino masculino, Ezequiel, Samuel, Lúcio, Rovena, meu clã cigano, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir. Vamos ver, divino masculino, qual a energia? 10 de espadas, certo. E aqui a gente tem o 7 de ouros, ok. E o 3 de copas. E temos o as de copas. O rei de copas, 3 de paus e 4 de paus. Bom, olha só, né? O divino masculino também numa crise aqui, esperando que haja
alguma reviravolta em relação ao feminino, também com muita crença em relação a essas festividades aqui, né? O amor brotou de repente do coração do masculino, né? Aquela coisa, né? Sistema de crença, né? Eu ando de acordo com que o barco vai, né? Eu bailo de acordo com o balanço do barco, do navio. Então é um dia de muito amor, eu sinto amor. É um dia de sexo, eu vou pro sexo. E assim o masculino tá indo, né? Então agora, como a gente teve noite feliz, né? Noite feliz. Como a gente teve a noite feliz, o divino masculino tá aqui, né? Sentindo a fraternidade pelo feminino. Aí entra o ano novo, aí é pegação, né? Aí eu esqueço do feminino, é assim que funciona, né? Então aqui eu vejo que assim, entre você e o masculino, eu tenho 3 de copas, o 7 de ouros e o 3 de espadas, né? Aqui eu vejo que a energia de vocês não tá assim. Quando tem o 3 sempre fala de uma divisão dessa energia, não gera um campo entre você e a pessoa. Na verdade, gera um campo, mas tem uma terceira situação, ou é uma pessoa ou é um ambiente. Você não é a prioridade, você faz parte de um grupo, você faz parte de um grupo que contribui para esse masculino, mas não tem essa energia de priorização, né? Sinto a falta porque você colabora de certa maneira comigo, tá? Bom, é isso. Tá na bad, 10 de espadas, né? Aqui realmente o sistema de crença do masculino não funcionou. Pode ter funcionado atrás, tá? Porque aqui eu já sinto por esse 10 de espadas que houve uma expectativa que dessa vez não se cumpriu. Pode ser que lá atrás tenha dado certo com o masculino, tá? E dessa vez a atitude de vocês outra. O masculino tá esperando algum tipo de posicionamento, tá? Mas aqui tem uma energia de espera, de pausa. Eu não sinto o feminino se movimentando, tá? Não sinto, e não sinto o masculino também com crédito ou força para se movimentar em relação ao feminino. Olha lá, os 5 de espadas. Aqui realmente tem divergência na matéria e pode ser em relação a dinheiro, a trabalho, a doença, porque deu 15, né? 10 de espadas com 5 de espada dá o 15 de espada, é coisa da matéria. O masculino tá tendo bloqueios na matéria, com contas, com saúde, questões sexuais, densidade, pensamentos obsessivos, lentidão, vício. O masculino está tentando entrar em terras mais calmas, em águas mais calmas, né? Porque tem um turbilhão na cabeça, e é através desse apoio do feminino, tá? Só que o feminino aqui vamos ver aqui como está o feminino. Vamos ver aqui qual que é a energia do feminino nesse momento, Lúcius, a lua. O feminino aqui está sendo regido pela lua, e aqui é a lua cheia, né? Se eu tiver certo que a lua cheia é em câncer, o feminino provavelmente tá tendo um momento ahá, né, em relação ao passado e como deve se comportar. É como se fosse intuído, né? O feminino está sobre um arcano maior,
que é da intuição do feminino mesmo. A lua é o feminino, certo? Então é inspiração, é a passividade, é a canalização da força do feminino. Então aqui o feminino na dela, né? E aqui o 8 de espadas, que o feminino se sentindo preso ao masculino, mas seguindo a intuição, tá? Seguindo a intuição aqui. 5 de paus, rainha de copas e o 8 de espadas. Para mim o feminino não vai se movimentar em relação ao masculino. Até porque o feminino aqui está impossibilitado intuitivamente de oferecer qualquer coisa. Tipo, o feminino não está com vontade de estender nada para o masculino. Nada. Nada, nada. E aqui é como se fosse uma intuição. Não quero me movimentar. Não quero fazer isso. E ponto. O feminino está sendo intuído a ficar parado. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar outro tarô aqui para ficar melhor. Vamos ver aqui, Laroê. Qual que é a energia que o espiritual espera do masculino e do feminino? O As de Copas. Os sentimentos. Aqui a renovação, o Rei de Ouros. É como se o espiritual esperasse que houvesse uma purificação e uma superação aqui, né? Veio o Rei de Ouros, tem uma energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Então o espiritual espera que haja uma purificação desses valores, porque lembrando que as energias de terra estão muito ligadas aos valores da matéria, tá? Financeiro, crenças, tudo que está ligado à matéria, tá? O espiritual espera que seja superada essa situação e que haja um novo ciclo entre o divino masculino e o feminino. Vamos ver qual o sentimento do divino masculino pelo feminino. As de copas, tá vendo? O masculino já tá nessa energia, o julgamento e o cavaleiro de paus. E os 6 de espadas. Bom, o que eu vejo aqui do masculino, né? O masculino aqui já passou, já passou, né? Em relação a sentimento, já descobriu que através do feminino tem uma purificação, através do feminino se sente vivo, se sente feliz, se sente completo. O masculino já viu isso, certo? Já viu isso. Nesse momento, o masculino está passando por um julgamento na matéria, né? É como se o masculino estivesse revendo situações, pessoas, memórias, para que o masculino olhe de maneiras diferentes e purifique, né? É como se fosse uma mudança de visão e daí o masculino muda de atitude, porque depois do julgamento a gente tem o cavaleiro de paus, né? Então aqui o masculino, depois de reavaliar mais ou menos de hoje a 28 dias, tem um movimento do masculino, né? Com valor diferente, mas eu sinto que o masculino, ele não vem com nível de amorosidade, tá? O masculino vem tentar resolver aqui algum impasse com o feminino, ligado ao passado, tá? É como se tivesse que definir como serão os próximos passos. Aqui tem uma energia muito forte de deslocamento em relação ao feminino com o masculino. Então pode ter algum tipo de movimento que tem um encontro, alguma coisa assim, para decidir
questões que envolvem o passado e que tem que ser redefinidas agora, tá? Mas tem uma energia muito forte de mudança e de um novo direcionamento aqui. Mas não vejo o masculino se aproximando com uma energia amorosa, tá? E sim com uma energia de tomar decisões ligada a negócio, trabalho, tá bom? Vamos ver qual que é o pensamento do masculino em relação ao feminino. A estrela, prece ao espiritual, masculino aí de certa maneira se conectando com o feminino, com o espiritual, já há alguns dias, algumas semanas, tentando limpar a barra, né, ali, mas não é nem isso, é espiritualmente o masculino tentando se purificar, né, tentando aí sair de uma bad, de um arrependimento muito grande que tem em relação ao feminino. Vamos ver aqui pensamento do masculino, o 8 de ouros, de copas, o passado, e o louco. E o 10 de copas, Aqui eu vejo que o pensamento do masculino é o seguinte, finaliza um 10 de copas. O 10 de copas é a estrutura emocional que tinha ali entre o masculino e o feminino, tá? Uma estrutura que tinha envolvimentos afetuosos com pessoas, com local, ali aquela dinâmica de amizade, de amor, com família, isso finaliza e o masculino já sabe disso, né? Que finaliza um elo familiar, tá? O masculino conversando muito com o espiritual para tentar dar forças para esse novo momento. Eu sinto aqui que o masculino emocionalmente, independente se o masculino tá com alguém, o masculino tá conversando diretamente com o espiritual para tentar sozinho realizar coisas, tá? A nível de futuro, tem muitos sonhos, parece que o masculino ele quer se direcionar para algo, se jogar para algo, pode ser uma viagem, uma mudança, e que aqui o masculino quer recomeçar, mas esse recomeçar, o masculino está pedindo ajuda para o espiritual, para ter confiança e confiança em si que vai conseguir e aberturas de caminhos, né? Eu sinto realmente que o masculino está passando pelo um julgamento nesse momento, tem uma redefinição sobre a família, o passado, vocês, né? Tentando deixar, purificar o que não deu certo e seguir um novo caminho, né? O masculino está entrando numa energia mais espiritual. Eu sinto que é uma pessoa que está se conectando com o espiritual de alguma maneira, tá, gente? Tem pessoas que nunca rezaram aqui que está começando a rezar. Então é um despertar. Eu acredito que o masculino esteja passando por um despertar aqui muito grande. Vamos ver qual que é o bloqueio do masculino hoje. O passado, a conexão com vocês. E aqui é o passado. Tá certo, o passado. Eu inverti aqui. Calma aí. O passado tá bloqueado. Vamos ver o que está bloqueado com o masculino de novo. O mago. E o 4 de paus o masculino está bloqueado passado ou qualquer tipo de aproximação ou compromisso com vocês, tá? Aqui está bloqueado, o masculino ele não vai conseguir reverter, tá bloqueado.
Vamos ver aqui qual o desafio do masculino, o 7 de espadas e o 5 de copas. Nossa, bem pesado, hein? Desafio é lidar com os bloqueios, porque aqui tem um monte de bloqueio, tem muita sabotagem, tem muitas situações entrelaçadas assim com a vida do masculino, que tem a ver com sabotagens, que o masculino mesmo se meteu, dívidas, intrigas. O masculino, ele vai ter que ter muita fé nessa nova vida, nesse espiritual que está sendo apresentado, porque a trama aqui é muito concisa, sabe? A trama mesmo que o masculino está envolvido. É muito denso aqui, tá? Mas é claro que você só se mistura com o seu semelhante, não é? É isso. O masculino, ele vai ter muita, vai ter que ter muita fé para sair do que ele tá, porque assim, tá voltando tudo que estava ali naquele passado sem a devida avaliação, né? Sem a devida justiça. Tá voltando tudo para o masculino se sair disso. Então vai ter que ter muita fé, muita verdade. Eu sinto que o masculino vai ter que se justificar para muitas pessoas. E assim, lamento, né? Lamento total. Aqui o 8 de ouros, rainha de espadas e o 5 de copas. Aqui tem corte no trabalho, tá? Pode ser que, vou dar um exemplo, o masculino fazia hora extra todo sábado há 20 anos. Vai ser cortado. Aqui fala que tem uma poda que ocorre no trabalho, que o masculino não estava esperando, tá? Não estava esperando. E aqui também tinha o 7 de ouros que o masculino inicialmente estava esperando do divino feminino, que era uma cara, como se fosse camaradas, né? O masculino e o feminino. Ali saía algum valor dessa união do feminino com o masculino. Saiu um valor financeiro mesmo. Agora vai ser cortado, tá? E isso vai trazer, de certa maneira, dor para o masculino. As sabotagens ali, né? Porque se o masculino não tivesse agido tanto com o ego, por isso tantas espadas, né? O masculino não estaria colhendo isso, né? Tinha valorizado o elo com o feminino. Vamos ver aqui a bênção do masculino. O 4 de copas e o 4 de ouros, olha lá, ó. E a justiça. Essa é a bênção. E a torre. Tá vendo? A oportunidade de escrever uma nova história e a justiça. O ano que vem para o masculino vai ser decisivo, hein? Decisivo. Porque o masculino vai ter que se manter numa verdade. Vai ter que entrar num equilíbrio e mostrar uma ética, uma verdade que nunca mostrou. E aqui o espiritual mostra que o masculino está tendo a oportunidade, vai ter, né, a oportunidade de firmar uma nova base, aproveitar uma decepção, até mesmo uma insatisfação com a própria vida, para moldar uma realidade diferente, tá? Aqui alguns masculinos vão firmar um acordo com outra pessoa, tá? Com outra pessoa, com uma nova parceria, porque tem que aprender.
Vamos ver aqui o bloqueio do masculino com o feminino. A temperança e o as de espadas. Acabou o tempo da mentira, tá? Acabou o tempo de espera o masculino melhorar ou que o feminino... Acabou o tempo. Vamos ver o desafio do masculino em relação ao feminino. 8 de paus e os 6 de paus. Bom, o desafio do masculino em relação ao feminino aqui é se movimentar e reconhecer o quanto é miserável ou escasso quando o feminino não está, tá? É o reconhecimento do feminino mesmo, da importância do feminino nos méritos, né? A bênção do masculino em relação ao feminino, o imperador, lindo. E o cavaleiro de ouros, a responsabilidade, né? A responsabilidade, o masculino, a bênção em relação ao feminino vai ser que o masculino vai se tornar um imperador, né? Alguém responsável, um arrimo, alguém que tem valores, alguém aqui que traga uma estabilidade, uma segurança, alguém bastante responsável aqui. É graças ao feminino, tá? Graças ao feminino. O feminino vai fazer o masculino crescer, superar. Vamos ver futuro imediato masculino em relação ao feminino. O 9 de ouros. O masculino tendo algum tipo de realização na matéria, que vai deixar ele mais tranquilo. Qual que é o futuro próximo masculino em relação ao feminino? Ah lá, é isso mesmo. 4 de espadas. A pausa. E o 4 de copas. Uma certa insatisfação, mas o masculino não tem o que fazer porque a justiça está sendo feita. É isso. Vamos ver o feminino aqui. Qual o sentimento do feminino em relação ao masculino? 3 de espadas. Rei de espadas. E o 6 de copas. E o 9 de espadas. O masculino, o feminino, tá aí num tormento mental grande, né? Tentando sair desse labirinto mental sobre o masculino. Tem muito sentimento pelo masculino, muito mesmo. Sente que saiu de um labirinto, de uma prisão a céu aberto com o masculino, mas a nível mental o feminino está tendo dificuldade de dormir, está tendo dificuldade de concentração, muitos pensamentos obsessivos, pensando demasiadamente na situação do masculino, no masculino, como o masculino está. O feminino tentando agir com racionalidade aqui nessa questão do masculino, bastante calado o feminino. De hoje a 28 dias tem algum tipo de aproximação do feminino com o masculino, tá? O feminino vem com uma energia de amorosidade com o masculino, apesar da insatisfação. É como se o feminino não conseguisse bancar diante do masculino essa energia negativa. O feminino acaba ofertando algo positivo para o masculino, tá?
mas vendo o masculino como a parte mais frágil da situação. O feminino conversando muito com o espiritual se deve ou não acolher o masculino. O feminino está numa luta muito grande, né? Vamos ver aqui qual que é o pensamento do feminino em relação ao masculino. A morte. Duro, hein? 3 de espadas com a morte. Muita dor, né? O 8 de copas, deixando para trás uma construção. O carro. O feminino está querendo se movimentar, mudar, cortar de vez, deixar o masculino para trás. 7 de espadas. Mas aqui eu vejo que o feminino ainda se pega observando o masculino. O feminino ainda está muito ligado ao masculino, né? Muito. 6 de espadas. O feminino tá numa briga muito grande, de vai lá, observa e tenta fugir, chama o masculino no mental e daí é perseguida mentalmente, tá? Essa energia aqui. Vamos ver o bloqueio para o feminino. 2 de ouros, a parceria na matéria e a força. Vocês viram que eu falei que o ano que vem é o 8, a força e a justiça. O feminino, pelo que eu tô vendo, vai estar na energia da vaidade. Vai estar tentando aí superar a rejeição do masculino, investindo em cursos, alguns de arte cênica, investindo no corpo físico, tentando se sentir valorizada na parte física. O feminino vai estar muito preocupado com o físico, vai se deparar com as fragilidades ligadas ao físico, tá? O feminino namorando, se descobrindo no sexo, canalizando a energia da Kundalini. Feminino bastante ligado a filhos, o feminino ligado a uma vida social, ao flerte, a essa energia aqui sexual mesmo, tá? O masculino vai estar na energia da justiça, que é uma energia de mais rigidez, de ter que se colocar ali numa posição ética a nível social, ou porque vai estar dentro de um relacionamento que tem algum código que o masculino tem que seguir, ou porque vai estar ligado a questões jurídicas. Eu sei que o masculino vai ter que ter uma postura de virtude e ética. Isso acorrenta um pouco o masculino, tá? É como se o masculino fosse reeducado no ano de 2024, tá? É isso. Vamos ver o desafio do feminino. 10 de espadas, né? Cheguei tão perto. O sentimento desafia e a grande sacerdotisa. O desafio do feminino é essa verdade, né? 4 de espadas, a torre e a grande sacerdotisa. Feminino aqui vai passar por mais ruptura. Se preparem aí que tudo isso é para vocês desconstruírem valores que vocês trazem do papai e da mamãe, tá? E da sociedade também. Tem mais torre aí para vocês. Depois disso tem um nível de conhecimento, de sabedoria muito grande que vocês vão acessar. Mas aqui é um sentimento de derrota, por quê?
porque vocês chegaram muito perto de um sonho que vocês tinham. E pode ser que alguns de vocês estavam vivendo esse sonho com a pessoa e ali foram apunhalados, descobriram aí uma traição, a pessoa te apunhalou de frente mesmo, tá? Desafio maior vai ser vocês se levantarem, terem vitalidade, motivação, tá? Motivação. Nossa, caiu tudo aqui. Aqui tem uma energia do pensamento de vocês muito... É como se vocês tivessem um certo pessimismo no pensamento, sabe? Vamos ver aqui a bênção do feminino. Rainha de Paus e o louco. Aqui o desespero de vocês por sair de perto da energia aqui, de desequilíbrio, vai levar vocês a olhar para outra parte de vocês, né? Para uma parte mais de aprendizado. Eu sinto que em 2024 vocês vão estar muito movimentadas, tá? O divino feminino. Se conhecendo, explorando as habilidades que tem. Até mesmo eu sinto que o ano que vem o feminino vai experimentar o desequilíbrio do masculino. Porque assim, é um modo desse propósito espiritual que é vocês purificarem, né? E ter o as de copas entre vocês. Para você perdoar alguém, você precisa entender o que levou aquela pessoa a fazer isso. E, de certa maneira, vivenciar alguma coisa parecida, né? Por isso que quando você conhece suas sombras, você não aponta mais a sombra do outro, né? No fundo é isso que o espiritual quer. Então, provavelmente, o ano que vem, vocês, através dessa dor, dessa loucura de sanar, se afastar desse masculino, vocês vão se encontrar com o desequilíbrio do masculino e entender, tá? O que o masculino fez. Aqui tem uma questão de entendimento, né? Porque se não for assim, não tem como haver o perdão aqui. A dor sempre vai ser maior, né? Você precisa experimentar a crença do masculino. O que leva às atitudes do masculino. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino. O 8 de ouros e o 9 de copas. Aqui o feminino na matéria tentando de certa maneira trabalhar nessa conexão ou é como se o feminino tivesse bloqueado. O feminino talvez está pedindo para o espiritual uma realização de um desejo de fugir de tudo que está acontecendo e ficar tranquila. Mas aqui é através desse conflito que você vai entender o masculino. Deixa eu ver o desafio do feminino com o masculino, um julgamento, tá vendo? E a grande sacerdotisa. O feminino, ele tem acesso aos registros arcásticos, né? Dessa relação do feminino e do masculino. E tem muita coisa que o feminino talvez vai ficar muito forte, que o feminino em algum momento compartilhou desse comportamento do masculino.
tá? Eu sinto que o masculino e o feminino compartilham de algum segredo. É 5 de espadas, é isso mesmo. Tem uma questão do passado entre o feminino e o masculino, que vai ser o maior desafio do feminino em relação ao masculino, porque é como se justificasse. O feminino, ele tem a justificativa para o comportamento do masculino, mas aqui é como se o feminino não quisesse admitir, tá? Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino. O 6 de paus. O feminino tendo força para ter a independência, rainha, princesa de copas. E o 3 de copas. E a imperatriz. Aqui. A bênção do feminino em relação ao masculino é a liberdade. Tá? O feminino, ele vai se libertar desse conflito com o masculino, tem uma libertação das emoções, o feminino entrando numa energia de introspecção. Eu sinto aqui que uma das maiores vitórias do feminino vai ser se encontrar, porque eu sinto que tem essa energia triangulosa entre o masculino e o feminino, né? E aqui o feminino, eu vejo que ele vai entrar numa energia de libertação desse social, dessa estrutura, desse grupo que era inserido. Eu vejo o feminino independente de valores. O feminino estava muito preso aqui num valor que o masculino já não tem, tá? Finalizar aqui que eu falei bastante. Vamos ver o que está bloqueado para o casal. As de copas, o as de copas está bloqueado. 4 de copas é escolha. Não vão se escolher. Qual que é o desafio? Vem aí cobrança na matéria judicial ou com coisas oficiais. Qual que é a bênção para o casal? A estrela e a morte. Aqui a mudança, né? Algo deixa de existir que já deu o que tinha que dar. A justiça e o 3 de paus, 5 de copas, 10 de paus, aqui é separação mesmo. Finaliza um ciclo, chorando ou não, finaliza. Temos a justiça e a morte. Aqui tem questões ligadas a dinheiro, tá, gente? A cobrança de dívida, processo judicial, aqui corte no financeiro. A bênção é que o espiritual está aí, trazendo aí um novo formato, né? A purificação, a espiritualidade, a era de aquário, a estrela aquário, né? A ruptura necessária, a atualização. Eu sinto que o caso do divino feminino e o masculino vai trazer, vai nascer um novo sistema de crença, tá?
vai nascer um novo sistema, onde a gente não tem esses valores tão enraizados, esses valores que acabam trazendo muita dor. Ai, você tem que seguir isso, isso e isso, porque isso é o correto. E o quanto não tá dentro disso traz dor pra gente, né? O quanto você, às vezes, passar por algo diferente faz com que você fique sem ponto de referência e você acaba fazendo o que os outros acham que é certo. Então é isso, e traz muito sofrimento. Bom, é isso, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer a leitura Yin Yang é só entrar em contato. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like, tá, gente? O like.